quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Visto que, dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado. Você sabe com qual foi a idade que Abraão foi circuncidado? Alguém sabe? Quase 100 anos. Abraão não era judeu. Abraão foi circuncidado, porque o judeu, quando nascia, 8 dias de nascido, ele foi circuncidado. Abraão foi circuncidado com 70, 80 anos. Logo depois que Deus fez a promessa para ele, ele recebeu a circuncisão. Eu estou no versículo 9, 10. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado, ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando a incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam na pisada da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Está vendo aí? Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé, pois os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente quem está no regime da lei, mas também aos que da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Está escrito lá, deixa eu ver aqui, o pai de muitas nações te constituí. Estou aqui no versículo, perante o qual creu, está lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 5, 18, 17. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos. O nosso assunto hoje é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O tema é o Deus que vivifica os mortos. Deus que vivifica os mortos. Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos a idade avançada de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isto lhe foi dado, por isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que nós igualmente nos será imputado, a saber, nós que cremos
naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Que essa palavra nos abra o entendimento para podermos compreender a dádiva de Deus que está sobre o Evangelho. Meu Deus e meu Pai, te apresento, Senhor, estas palavras que até então são apenas letras, que foram lidas e lidas por cada um que está aqui, meu Pai. Se não nos envolver, misturar esta palavra com a fé, para nada aproveita, para nada terá proveito. Meu Deus, eu oro para que a nossa mente esteja agora totalmente conectada com a mente do Espírito, para que o mundo espiritual possa se mover aqui, esta noite, como o Senhor tem feito em todos os nossos encontros. Mova o teu poder aqui dentro, mova o teu poder em nós, fala através de nós, ilumina nossa mente, consola aquele que precisa de um consolo, cura o que estiver doente, transforma os que precisarem de uma transformação e ilumine todos com a verdade de Deus. Eu oro que a nossa mente agora esteja totalmente presa ao Evangelho de nosso Senhor, que nenhum outro pensamento salte à nossa mente, que nenhuma lógica humana, nenhum raciocínio falazes, palavra de homem, pensamento de homens, sejam agora derrubados, para que se estabeleça a verdade. Eu oro pela tua mente, pela mente de todos que estão agora pelas rádios, nos ouvindo, pelo CD, pelo aplicativo, pelo Facebook, o YouTube, o WhatsApp, pelas redes sociais. Eu profetizo a bênção do Senhor, e o povo do Senhor pode dizer amém? Pode dar um aplauso ao nosso Senhor? Pode? Glórias a Deus. Obrigado, meu cooperador. Não sei quantos que estiveram conosco no domingo passado, no primeiro dia da semana, que Deus compartilhou conosco o seu coração, abriu o seu bom tesouro e espalhou aqui a sua fragrância do seu pleno conhecimento no nosso meio. Nós falamos que quando nós ouvimos o Evangelho e cremos no Evangelho, fomos batizados com o Espírito Santo da promessa, e quando esse Espírito veio sobre a igreja, veio ou não veio? Veio. Quando ele veio sobre a igreja, ele deu à igreja poder. Então o poder, nós já entendemos, que ouvimos tanto de manhã quanto à noite, que o poder é dado através do Espírito, e também aprendemos que essa palavra poder, ela tem vários sinônimos, como autoridade, capacidade, talento, mando, privilégio, virtude, governo, gestão, habilidade, atributo, qualidade, administração, regência, gerenciar, aptidão, atributo, faculdade, superintendência, potência, poderoso, comando. Então tudo isso que eu acabei de ler, que eu acabei de dizer aqui, são sinônimos da palavra poder, aquele poder que a Bíblia diz que nós recebemos quando nós cremos e fomos selados com o Espírito da promessa. Quem crê assim? Então você sabe que quando você recebeu o poder, que é o Espírito Santo, que ele vem com todos esses privilégios, com essa capacitação, né, de autoridade, de talento, de privilégio, de virtude, de gerenciamento. Então todo esse poder não vem do que você vai para uma faculdade, que você estuda isso, estuda aquilo. Não, não. Você que é um cristão, a tua suficiência, ela vem de Deus. Amém? Então isso nós estudamos bastante, e nós falamos de alguns milagres, né? Nós detalhamos alguns milagres, falamos sobre as curas que aconteceram através dos apóstolos, falamos do Pedro, falamos de Paulo, usamos milagres através de Estevão na palavra, convertendo pessoas, convencendo e convertendo através da pregação firme, né? E falamos também sobre a atuação do diácono Felipe, que deu um show na cidade, que ele
foi inaugurar a pregação, curou pessoas, Deus usava ele com a sua sabedoria. Falamos isto tudo sendo a manifestação do Espírito na vida dos homens de Deus. Nós poderíamos nos conformar com tudo isto e dizer amém, aleluia, glória a Deus, e daí? E daí, né? Como diz aí fora, e daí? Que tem a ver isto comigo? Aí hoje eu estava estudando as Bíblias, né? Porque hoje você não pode pegar uma Bíblia só e ler e dizer o que está ali sem consultar outras Bíblias, sem outros escritos. E você está vendo, você começa a reparar algumas coisas que não estão batendo uma com a outra. E eu, agora à tarde, bem cedinho, cheguei aqui por volta de umas 2h10, 2h30, e Deus me deu essa passagem de Romanos, a qual nós lemos, do capítulo 4, do versículo 1 ao 25, não sei se você pôde analisar o que nós lemos, mas eu quero compartilhar algumas coisas. Primeiro, que o nosso tema hoje é Deus que vivifica os mortos. Isto está no livro Romanos 4,17, eu quero que você vá lá. Como está escrito: eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se elas já fossem. O que quer dizer essa palavra, que diz que é o Deus que vivifica? O que é a palavra vivificar? Vem do verbo vivificar, quer dizer dar vida. O Deus que dá a vida, vivificar. O Deus que faz fazer existir. A palavra vivificar quer dizer Deus faz existir. Vivificar quer dizer Deus anima a pessoa, animar, energizar a pessoa, dar energia à pessoa. Eu até citei o exemplo foi Gideão, né? Que matou a pessoa com... Não, é Sansão que com a queixada de jumento, né? Matou 1000 homens. Você acha que um homem ia ter forças? O homem, mesmo que ele fosse um musculoso, praticasse, levantasse bastante peso de manhã, de tarde, de noite, ele não conseguiria dar 1000 socos de uma vez. Pum, pum, pum. A força, chegasse no 100 ou nos 200, ele já não tinha mais braço para dar. Então você sabe que ali houve uma energia vinda de do dono da energia, que é Deus. Então foi Deus que na vida de Sansão, que usou Sansão. Você tem a passagem de Sansão que ele estava sendo morto, estava sendo zombado, ele pede a Deus, a força dele sai, tanto que a força dele não era os músculos, a força dele vinha de Deus, não era o cabelo também. A força, quando Deus falou, não corte o cabelo, aquilo ali só foi um ponto de contato, porque na realidade a força dele estaria no Espírito de Deus na vida dele. Então quando ele desobedece a Deus, o que Deus faz? Sai dele, Deus deixa ele só, então ele fica só com a sua força. Ele tinha força, mas ele não tinha força para derrubar 1000 pessoas. Ele pede, meu Deus, me devolva aquela força que eu tinha, para que eu me vingue dos meus inimigos. Vê que Deus volta sobre ele, né? O Espírito Santo entra dentro dele e dá vigor, dá energia de novo, que ele puxa as 2 colunas e derruba o espaço que eles estavam reunidos. Quem lembra dessa história? Alguém lembra? Então, quando você pensa na palavra vivificar, você pensa na palavra energia, você pensa na palavra manter o vigor. Diga, vigor. Quando você pensa em vivificar, você pensa em estimular, pensa em inteligência. Tudo está ligado à palavra vivificar, quer dizer, Deus dá inteligência, Deus torna a pessoa fértil. A palavra vivificar quer dizer fértil,
já que nós estamos tratando de Abraão, e o problema de Abraão é que Deus deu-lhe uma promessa, e tinha que vir um filho através dele, para que a promessa se cumprisse. Mas só que, aqui no versículo 18 de Romanos, o qual contra a esperança creu. O qual contra a esperança creu. Estou lendo uma outra versão. O qual contra a esperança creu. Creu em esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua semente. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou o seu próprio corpo, praticamente morto, quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. Viu? Essa Bíblia te dá uma outra visão de como era a situação de Abraão. Qual era a situação de Abraão? O seu corpo praticamente morto, diz aqui nessa versão, o seu corpo praticamente morto, e Sara, nem ainda a morte do ventre de Sara. Então, o ventre de Sara já estava morto. Ou seja, humanamente falando, não havia nenhuma possibilidade daquela mulher ter vida ali dentro, porque já tinha passado o tempo, e Abraão também, por outro lado, já estava, diz aqui que ele já estava com quase quantos anos? 100 anos. Mas diz aqui no versículo 19 que ele não considerou o seu corpo, ele não considerou o seu próprio corpo praticamente morto. Aqui na outra Bíblia diz assim, ó, 19, sem enfraquecer a fé, embora levasse em conta, olha o que ele está falando, embora levasse em conta, aqui ele diz, ele não levou em conta, não considerou, Abraão não considerou o que ele estava presenciando. A única coisa que ele olhava é para a palavra que Deus tinha falado para ele. Então, quando Deus fala que quando você recebe o Espírito do Senhor, quando ele vem à tua vida, você recebe um poder, diga assim, poder. Então, é através desse poder que Deus vivifica o nosso corpo. Diga assim, vivifica o meu corpo. Versículo 11. Romanos 8:11. Vá comigo aí, por favor. O que diz? 8:11. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vou ler de novo. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, quem concorda com isso? Amém. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também, diga assim, também o que? Vivificará os vossos corpos mortais. Como estava o corpo de Abraão e o corpo de Sara? Morto. Então o que aconteceu ali, pastor? Ali foi o poder do poder do Espírito de Deus que entrou na vida de Abraão, que entrou na vida de Sara, o que ele fez ali? Ele deu vida, fazer existir. Essa palavra vivificar quer dizer fazer existir. Então o poder de Deus, Paulo está dizendo aqui, ó, mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, então nós temos que ter isso na nossa mente. Se o Espírito de Deus habita em mim, diga, habita em mim, qual é a função? Para que ele veio habitar em mim, pastor? Para vivificar o que? O meu corpo. Irmãos, eu tenho certeza, porque algumas mentes podem pensar o seguinte: a obra é só para o Espírito. Irmão, você acha que Deus
vivifica o teu espírito e vai deixar um câncer dentro do teu corpo, irmão? Tu acha que Deus vivifica o teu espírito, vai te deixar com uma bronquite, uma pneumonia, vai deixar você doente? Sara era uma mulher doente. O que Deus fez com ela? O que o Espírito de Deus fez com a vida dela? Deu a ela vigor. Deu a ela, fez existir. Existir o quê? Aquilo que não existia. O ventre não existia mais condição de gerar vida. Mas na realidade quem gera vida é Deus. Se Deus entrou dentro da tua vida, se Deus entrou dentro de você, Ele quer gerar em você vida. Acredite nisto, que Ele quer gerar dentro de nós vida. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Coríntios, na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo de número 4, quatro, 7 em diante, ele diz assim, olha o que diz aí, presta atenção. 2 Coríntios 4, 7, ele diz, temos porém, o que, irmão? O que é esse tesouro? Quem é esse tesouro? É o Espírito de Deus na nossa vida. Paulo chama o Espírito de Deus de um tesouro. Diga assim, eu tenho um tesouro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de quem? Então tudo que for feito no vaso, vai ser feito por causa do tesouro. Então não é a tua capacidade, não é o teu jejum, não é o teu monte, não é orar 20 horas, 300 horas, não é nada disso, irmão, nada disso, é crer. Diga, eu creio. Nós somos atribulados por todos os lados, contudo, por que não angustiado? Porque o tesouro que está dentro de você, não te permite que você entre em angústia, porque a função do tesouro é te dar vida, a função do tesouro é te animar, a função do tesouro é te dar energia, a função do tesouro é revigorar o teu corpo. Mas quando um crente diz, é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo, doença não dá em árvore, é assim mesmo, deixa aqui, deixa quieto, tem gente pior, sabe? Não, amado. Se a Bíblia diz que Cristo entrou em mim, e quando Ele entrou em mim, Ele vai vivificar o meu corpo, escute aí. Mas nós somos atribulados por todos os lados, contudo não angustiados, porque o Espírito não deixa. Nós ficamos perplexos, mas não desanimados, não desesperados, porque o Espírito não deixa. Perseguidos, mas não abandonados, porque o Espírito diz, eu estou com você. Abatidos, mas não destruídos, porque o Espírito não deixa ninguém te destruir. 10. Vamos lá. Sempre carregando aonde? Sempre carregando aonde? No corpo. O que eu carrego no meu corpo? A morte, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus. Por que eu carrego no corpo? Qual é o benefício que eu tenho de carregar no corpo que Jesus morreu por mim? Para que a vida também de Jesus possa ser manifesta aonde? No nosso corpo. Então a vida de Jesus, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, que você sabe que o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é o Senhor, Ele está na tua vida, então Ele entrou na nossa vida para que a vida de Jesus possa se manifestar no meu corpo. Como é que eu posso dizer que eu tenho Jesus? Eu me contento de ser um homem doente. Não, isso é assim mesmo, não. É o tempo,
Quando eu tinha 30 anos, alguém dizia para mim: quando tu tiver com 50 anos, você vai ver. Você vai ver que doença, depois dos 50 você vai ver. Estou aqui. Quando você tiver com 55, já passei. Falta um aninho, menos de um aninho para me completar 60. E eu falo com a minha esposa: eu tenho força de garoto, mas eu sei que eu não sou um garoto, mas eu tenho força de garoto. Mas eu sei que no meu corpo, eu tenho que respeitar o meu corpo, mas por causa do poder de Deus que invade a nossa vida, nós às vezes pensamos que somos garoto. Quem é que pensa assim? Quem é que tem um vigor assim? E às vezes você vê garoto, parece velho. Aí você vê gente com idade, parece jovem, revigorado, porque está cheio do Espírito Santo. Aí você vê garoto desanimado. Oh, estou desanimado. Quantos anos você tem? 25, 22, desanimado. Eu estou com quase 60, estou com um monte de projetos, de sonhos, que são maiores do que eu imagino, não sei como eu vou poder realizar, mas eu estou na expectativa. Por quê? Porque o poder de Deus que vem pelo Espírito Santo, que a Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Então, se eu digo que eu tenho o Espírito, então eu recebi poder. Eu não posso mais dizer que eu tenho o Espírito e ficar igual um fracote, aceitando tudo, concordando com tudo, dizendo é assim mesmo, ainda bota a culpa em Deus. Se Deus quisesse, tu acha que Deus te salvou para quê? Ele falou que ele veio para te dar vida. Você sabe que vida abundante não é uma vida com câncer, não é uma vida com Alzheimer, é uma vida abundante, é uma vida que você chega a 60, 70, 80. Minha mãe tem 81 anos, mora sozinha, lúcida, mora sozinha, 81 anos, lava, passa, bem que eu estou lá, estava passando pano na casa, aí eu chego lá, ajudo ela a passar, tá, 81. Às vezes você vê uma pessoa de 30 anos já está morto. Está faltando Deus que vivifica os mortos. Diga assim, Deus vivifica. Diga, Deus tem que me vivificar. O Espírito de Deus tem que me vivificar. Olha agora, hein? Carregando sempre no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida de Jesus, diga assim, a vida de Jesus. Então, a vida de Jesus, ela tem que manifestar no meu corpo. A prova que eu sou de Jesus, quando a vida dele se manifesta em mim. Senão vai ser só uma religião. Deus não está nas religiões. Eu tenho minha religião, me respeite. Você está sozinho, você está abandonado. Se você tem isto aqui como uma religião, você está abandonado. Você nunca vai ser vivificado. Mas se você tem o cristianismo como uma explicação da vida, olha como pode, irmão, pode, Deus entrou lá no homem em Sansão, Deus entrou lá em Davi, Deus, sabe com uma pedrinha daquela, talvez até Deus deu força para Davi, que a pedra saiu como fosse um tiro, pá! E a mira, e a perícia de acertar o alvo, é o Espírito de Deus na nossa vida, amado, nos dando vida, animando. Você tem o Espírito de Deus e você não pode ficar desanimado. Paulo estava lá meio borocochô, o anjo do Senhor, Paulo, bom ânimo. Josué perturbado, Deus, Josué, seja forte. Não pode, irmão. Você tem o Espírito de Deus. Nós estamos vivendo o melhor período de todos os tempos que a igreja pode viver. É o período que o Espírito de Deus na igreja. O Espírito de Deus na igreja. Todos os dias você tem essa força. Todos os dias você tem esse poder. Todos os dias você pode utilizar desse poder na sua vida. Versículo 11. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus, você vê que ele repete, ele fala no 10, depois ele repete no 11, e fala, para que também a vida de Jesus se manifeste aonde? Em nossa carne mortal. A vida de Jesus
Por isso que Paulo falou: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em vocês, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele vivificará os vossos corpos mortais. É ele que vivificará os vossos corpos mortais. Aí a pessoa: eu tô saudável porque eu tomo vitamina B, C, D, F, G, H, eu não como gordura, não como fritura, não como nada, pastor. Sabe, não está saudável, cara. Você está saudável porque tem o Espírito de Deus na sua vida, irmão. Tem gente que só come legumes e está morrendo, está doente, está com anemia, vai morrer. Tem força, fraco, está arrastando. Teve um senhor que faleceu, que eu fazia a barba dele, faleceu com 83 anos. Eu não sou médico, eu sou pastor. Ele falou: o médico dele mandou ele parar de comer um monte de coisa. O velhinho estava morrendo, com uns 60, 70 anos, estava morrendo. Eu estava vendo ele deitadinho na cama. Eu falei: por que o senhor está assim? Isso não era assim. Porque eu fui no médico, o médico não deixou comer isso, não deixou comer isso. Eu falei: eu sou um homem de Deus, só acredita? Coma tudo. Como mesmo? Aí comeu, ficou forte, voltou, viveu até 83 anos. Já estava morrendo, ia morrer de depressão, porque estava deitado numa cama sem força, ia ficar deprimido. Que as pessoas ficam preocupadas e se esquecem o que entrou dentro de você. O que está dentro de você, ele não está dentro de você porque você é merecedor, ele está dentro de você porque Deus te escolheu para viver em você. O Espírito Santo tem uma obra, o Espírito Santo tem um ministério em você. O Espírito Santo tem um ministério na sua vida. E você tem que deixar o ministério do Espírito Santo agir na sua vida. Ele quer mostrar o seu poder. O poder de Deus é mostrado nessa terra através de nós. Se você não for ousado, nunca ninguém vai conhecer Deus, o Deus dos impossíveis. Se você for igual aos crentes que nós conhecemos, tudo tímido. Não. E está com demônio, vai para cá. Eu já fui chamado para expulsar demônio, onde tem um monte de crente expulsando, que ninguém com medo do demônio. Chegava perto do demônio e falava: abre aí, vamos cantar o hino da harpa cristã. Aquele que habita o demônio. Demônio não tem medo de música, amado. Demônio não tem medo de música. Demônio não tem medo de mãozinha para cima. O demônio tem medo quando ele olha para você e vê que você é cheio do Espírito Santo, amado. Por isso que ele chegou para os demônios, para aqueles filhos de servo, falou: eu conheço a Jesus, a quem Paulo prega. E sei quem é Paulo. E vocês, quem sois? Eu sou filho do sacerdote. Vai tomar na cara. Toma, pá. Só apanha, deu na cara. Então, o mundo espiritual tem que respeitar a igreja, porque o mundo espiritual respeita a Deus, tem que respeitar você, respeitar a mim, amados. Nós movemos o mundo espiritual. O governo da terra, eles pensam que estão governando alguma coisa aqui. Quem está governando é Deus, que governa todas as coisas. Todas as coisas foi feito por Ele e foi feito para Ele, são todas as coisas. Até as coisas que não estão aos nossos olhos, no encaixe humano, aos olhos de Deus está tudo certo, não tem nada errado, nada fugiu do controle. O vento derrubou aquela casa, deixa, e ela vai ter condições de vai construir uma casa muito melhor do que aquela. Você entende? Porque a gente vê derrota. Deus não vê derrota, Deus vê possibilidade da manifestação dele na vida dessa pessoa. Então, para isso você tem que ser um homem cheio do Espírito Santo. Para você pegar, falar: não, a vida de Jesus vai manifestar em mim. Mas não tem doencinha, nem doençona. Qualquer coisa, para Deus, tudo é possível. Voltando lá para Abraão, para a gente terminar. 4. Glória a Deus. Isso, vamos dar glória a Deus, amado. E Abraão fazia isso. Enquanto ele esperava, ele ficou esperando 25 anos. E ele ficou esperando. Tem gente que espera 3 dias, já reclama: não aconteceu nada, tá vendo, pastor? Ou não aconteceu nada, viu? Olha, Deus falou para Abraão e não aconteceu nada. Não aconteceu nada para que Abraão olhasse e visse acontecer, mas ele já era pai. Deus falou: você vai ser pai de uma grande nação, de ti sairão príncipes, de Abraão sairiam príncipes. Aqui, nós somos príncipes de Deus, amado. Nós não somos um pé rachado,
crentezinho, porque infelizmente muitos crentes têm que ser chamados de crentezinho mesmo, porque não honra a palavra, não honra o chamado, não honra o ministério do Espírito, porque o Espírito tem um ministério. O Espírito Santo tem um ministério na minha vida. Eu não poderia fazer a obra que eu realizo aqui para Deus, se não fosse o Espírito dele na minha vida. Se ele não tivesse comigo, eu já tinha morrido em 2006. Me aterrorizaram, me ameaçavam, me corriam atrás de mim, e fazia isso, fazia aquilo. Eu era para me estar deprimido, com medo, me esconder, sozinho, não tinha ninguém comigo. Não ia arriscar minha esposa para carregar ela para cima do morro, para cima e para baixo. Era eu, como eu sempre fui, eu e eu. E Deus comigo. O que Ele chama, Ele protege, amado. Aquele que Ele chama, Ele guarda. Eu não contei que cinco pastores, de fardinha, de igual, roupinha igual, na rádio, lá em Anchieta, lá em cima. É você que é o pastor Pedro Nelson, vamos pegar ele. Eu tive que correr. Ou eu corro. Entendeu, abençoado? Eu poderia pegar uma queixada de jumento e derrubar todos eles, porque eu não quis fazer isso. O que aconteceu? Perseguição por causa da palavra. E o que Deus fez? Deus nos deu as rádios para a gente pregar a palavra. E eles desapareceram todos. Todos estão desaparecidos, não existem mais. E estamos aqui, evangelizando, levando a palavra, mostrando que a igreja, ela não é uma igreja fraca. Irmãos, o que está em minha vida é poderoso. 18. O qual contra a esperança creu em esperança, para que pudesse se tornar pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua semente, e não enfraquecendo na fé, e ele não considerou o seu próprio corpo praticamente morto, quando tinha já quase 100 anos. O que é considerar alguma coisa? Porque às vezes o homem sentencia, e a gente perde e fala, já era, acabou minha vida. Irmãos, se eu tenho um projeto, e eu não consigo realizar aquele projeto, porque eu sei que o projeto de Deus na minha vida é muito maior do que esse projeto que eu planejei para mim. Porque sempre Deus tem algo muito maior, porque a Bíblia diz que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então tudo que Deus vai fazer, Ele vai fazer porque o poder dele tem que operar através de nós. Lá no começo da igreja, os caras andavam na rua, o que você tem? Eu não enxergo. Em nome de Jesus, o Nazareno, volte a enxergar. Isso acontecia? Enxergava. O que você está fazendo aí? Eu sou paralítico. Quanto tempo? Não nasci assim. Por que você está me olhando? Porque eu creio no que você está falando. Você crê que eu sou um homem de Deus? Creio. Então, volte a andar. Por que hoje não acontecem tantos milagres, pastor? Primeiro, a pessoa olha para o pastor e diz, é um homem igual a mim. Não vai acontecer nada. Algumas igrejas dizem, é carne botando a mão em carne. Tem igreja que nem põe mais a mão, porque nem acredita mais que Deus faz milagres. Deus faz milagres em nós, e Deus faz milagres através de nós. Então, o primeiro a ser beneficiado tem que ser você. Deus tem que operar em você, porque a Bíblia diz que Deus opera em nós, e depois através de nós. Ele diz, através de nós manifesta a fragrância do seu bom perfume. Então primeiro em nós, depois através de nós. Se você está experimentando isso em você, você pode sair por aí fazendo nos outros, porque Deus vai honrar, porque Ele honrou em você, vai honrar nos outros. Mas se você não acontece nada em você, então você fica esperando. Primeiro tem que acontecer em você, no teu corpo, na tua mente, tá? Então, diz a história, você já conhece, que no tempo devido, Sara, aquilo que não tinha vida, que era o ventre de Sara morto, totalmente sem nenhuma energia para gerar nenhum tipo de vida, mas Deus diz que Deus
ele honra a palavra. Tem no Salmo 107, versículo 20, diz, Salmo 107, versículo 20, o que ele diz? Enviou o quê? Por que ali ele enviou a palavra? E hoje, ele enviou, sabe o quê? O seu Espírito. Enviou-lhe a sua palavra, e os curou, e os libertou das suas destruições. Ou seja, enviou-lhe a sua palavra e os curou de tudo que era mortal. Eu disse no domingo que o apóstolo Paulo foi pegar um feixe de mato, de madeira, né, de graveto, e foi jogar na fogueira. Tinha uma serpente, prendeu nele, serpente que iria matá-lo em questão de minutos. O veneno entrou em Paulo, mas o poder de Deus estava em Paulo. Você sabe o que é isso, amado? O veneno entrou. Oh, não sai de casa. Tem gente que está 8 meses sem congregar. 8 meses. Quando o governo fala assim, congrega, você vai fazer, vai dar 2 voltinhas na rua e vai morrer. Vai morrer. Porque essa pessoa até merece. Deus que me perdoe, que eu esteja até blefando aqui, mas essas pessoas até merecem, porque não creem em Deus. As pessoas estão abandonando seus velhinhos sozinho. Não chega perto, vai passar doença. Eu vou lá na minha mãe, beijo ela, abraço, tiro foto. Aí minha irmã fala, não pode ficar abraçada da mamãe. Eu abraço minha mãe. Sabe o que tem em mim? O que está em mim é o poder de Deus. O que está em nós é o poder de Deus, amado. Você não está por aí carregando doença, você está carregando a glória de Deus. A Bíblia diz que nós temos a Shekinah de Deus, a glória de Deus está aqui. Mas uma glória que tem medo de um mosquito, tem um medo de uma fumaça, tem medo de bandido, tem medo de escuro, tem medo de ônibus, tem medo de metrô, tem medo de, sei lá, tem medo de tudo. Que glória é essa? Que poder é esse que está dentro da pessoa? Eu não vou conseguir. Irmãos, você vai conseguir sim, você vai chegar sim, porque Deus está com você. Deus te dá vida. Deus vai fazer existir na sua vida. Deus te anime, Deus te dê energia, Deus que mantenha o teu vigor, Deus que te estimule, Deus que te dê inteligência e te torne fértil para a glória de Deus. Assim seja, assim disse o Senhor Jesus, para a glória do seu nome. Santo! Fica de pé aí no seu lugar, por favor. Por favor. Fica de pé no seu lugar, poderoso de Deus. Aqui não tem fraco não.